passaríamos que com certeza ouvindo esses meninos tocando, louvando e glorificando o nome do Senhor. Nós temos várias outras coisas para fazermos, então durante o culto nós vamos ter a oportunidade de continuar ouvindo e estaremos fazendo juntamente com eles. Nós queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos que já se encontram aqui. Quero aproveitar para dizer da nossa alegria e dar um abraço aos amigos e irmãos que nos ouvem através da FM Conquista, bem como os que nos ouvem através da internet. Que a graça de Deus possa estar alcançando a cada um de vocês. Hoje, nesta manhã, nós vamos sentir a ausência de vários irmãos. Os irmãos têm conhecimento. Os irmãos Olival e Beni já estão há mais de 15 dias viajando, estão conhecendo alguns lugares muito importantes, interessantes, dentro e fora do nosso país. E temos desde ontem um grupo da igreja, Pastor Pedro, Pastor Rubem, mais uma caravana de em torno de 50 pessoas que estão em Aracaju, a promoção do Ministério de Família da nossa igreja. E eles já estão desfrutando das belezas naturais ali de Aracaju e à noite estarão participando do culto de adoração a Deus na primeira igreja batista em Aracaju. Continuemos orando por aqueles irmãos e o desafio nosso para que hoje à noite nós possamos estar olhando para o santuário e perceber que os lugares deles foram supridos ou foram ocupados por algumas pessoas que estaremos convidando para o culto da noite. Portanto, aproveite o período da tarde, convide pessoas para juntamente conosco estarmos glorificando o nome do nosso Deus. Isto hoje, a partir das 18h30, quando estaremos todos reunidos. Não é assim, pastor Wilson? E nós gostaríamos agora de conhecer as pessoas que nos visitam nesta manhã. Você não faz parte da família Lindinópolis? Por favor, coloque-se de pé. Nós gostaríamos de dizer que você é muito bem-vindo. Gostaríamos, portanto, de expressar a nossa alegria pela sua presença entre nós. Nós temos ali um senhor, queremos dizer da nossa alegria. Vamos dizer todos: seja bem-vindo em nome de Jesus. Que o nosso Deus possa estar abençoando a você, bem como a cada um de nós. E queremos também expressar a nossa alegria pela presença do Baba, retorno do Baba, José Ferreira, que passou um período ali em Salvador, fazendo um tratamento de saúde, e graças a Deus está ali, mais forte, e eu não vou dizer, claro, que está pronto para outra de forma nenhuma, mas ele está forte, revigorado, fisicamente e espiritualmente. Deus continue te abençoando, Baba. Eu convido os irmãos agora a se colocarem de pé. Nós estaremos fazendo um recitativo bíblico e depois estaremos tendo um momento de cântico de adoração ao nosso Deus. Durante 57 anos nós temos dito ao Senhor que nós desejamos ter um crescimento saudável. Durante esse período, nos últimos anos, a temática da igreja tem sido crescimento saudável. Uma igreja que vive o evangelho e faz missões. Esse tema estamos falando e recitando dominicalmente há aproximadamente um ano. E como é bom a gente saber que a igreja, ela deseja isso. Somos uma igreja, família de Deus, trazemos no corpo as marcas de Cristo. Sejamos fiéis ao Senhor na proclamação da sua palavra. E eu gostaria, juntamente com a igreja, ler o recitativo bíblico que está em 2 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 15. Eu estarei lendo inicialmente, depois a igreja juntamente conosco. E a palavra de Deus diz o seguinte: mas graças a Deus, que sempre que nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Toda a igreja.
Mas graças a Deus, que o aroma de Deus em nós possa estar impactando muitas pessoas. Graça e paz, irmãos, amém? Um bom dia na presença do Senhor. Vamos louvar e exaltar o nome do nosso Deus nessa hora. Só Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E Tu és digno de receber a nossa adoração, Senhor. Só o Senhor.
O Senhor diz que o salmista Davi estava dizendo ao Senhor: Senhor, o que darei eu por todos os benefícios, por tudo que o Senhor tem feito, Deus, na minha vida? Às vezes nós não sabemos como retribuir ao Senhor, o que nós podemos fazer para retribuir tudo que Ele tem feito. Por mais que a gente tente, querido, a situação é complicada. Mas nós louvamos ao Senhor porque Ele é o nosso Deus, o nosso Criador. E nós oferecemos ao Senhor mais do que a nossa voz. Nós oferecemos a nossa adoração, nós oferecemos o nosso coração. Eu queria ter mais que uma voz, mais que amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais
tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor. Amém? Você pode voltar ao seu lugar, querido. Com toda certeza, a nossa vida é exclusivamente para o louvor do nosso Deus. Gostaria de pedir aos irmãos, amada igreja, que estivessem em oração pela vida do irmão Walter. O irmão Walter é o pai da nossa irmã Sueli Delaney. Ele está hospitalizado, parece-me que está na UTI. Que os irmãos, nas suas orações, se lembrem do nosso irmão Walter. Somos igreja, família de Deus, trazemos no corpo as marcas de Cristo. Sejamos fiéis ao Senhor na proclamação da sua palavra, no procedimento, compartilhando as suas virtudes. Nós faremos a leitura de Gálatas 5, 22, 26 e Provérbios 4, versículos 18 e 21. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Amém. Neste momento eu convido a igreja a devolver dízimo e dedicar ofertas. Como os nossos diáconos estão em viagem, gostaria de comissionar o nosso irmão Cláudio, nosso irmão Joraí, nossa irmã Márcia também.
cabeças. Vou pedir ao irmão William Smith que possa vir aqui à frente fazer essa oração de consagração ao nosso Deus. Irmão William. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, te agradecemos, Senhor, por essa rica oportunidade de estarmos aqui em comunhão, compartilhando da Tua graça e nessa oportunidade poder devolver a Ti uma pequena parte daquilo que o Senhor provê para nós. Te somos gratos pela saúde, pela força para trabalhar, pela oportunidade para ter o recurso para render a Ti nesse momento. Graça, louvor e adoração e, acima de tudo, fidelidade a Ti em tudo que temos, em tudo que somos. Te somos gratos, Senhor, por tudo isso que o Senhor tem feito e por tudo mais que o Senhor fará nas nossas vidas. Essa é a minha oração. Amém. Somos igreja, família de Deus, trazemos no corpo as marcas de Cristo. Sejamos fiéis ao Senhor na proclamação da Sua palavra, no amor, na fé e na pureza, crendo que Ele tem cuidado de nós. E nós faremos a uma só voz a leitura de Filipenses, capítulo 4, versículos 8 e 9. Todos juntos? Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Amém. Grupo de Leade.
Ei, minha voz é muito baixa, não dá para eu gritar. Mas nós louvamos a Deus pela instrumentalidade do grupo de Leade, em especial pela vida da nossa irmã Seilma. E só quem realmente acredita que Deus pode fazer o impossível é capaz de vencer as dificuldades e desconfortos para estar na presença dEle, louvando e engrandecendo o seu nome. Como é de conhecimento dos irmãos, o pastor Pedro e mais um grupo de irmãos estão numa viagem organizada pelo Ministério de Família. O pastor Rubem também está nessa viagem. Eu não sei se tem um outro pastor que também está nesse período. A viagem que é Aracaju e Xingó. E hoje nós teremos como mensageiro de Deus nosso pastor Wilson. Gostaria de chamá-lo para que ele estivesse aqui no púlpito, que lhe é peculiar, e que Deus possa continuar usando a instrumentalidade da vida dele. Ele estará conosco agora de manhã e também à noite. Glória a Deus. Amém, amados? Muito bom estar aqui. Graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus. Amém? Eu já me sinto perfeitamente em casa. Não é uma alegria sempre poder ministrar a palavra do Senhor. E eu estava ali meditando na letra que os irmãos acabaram de cantar. Acredite sim, porque o justo viverá da fé. E se ele retroceder, o Senhor não tem parte na vida dele. E a gente está aqui, amados irmãos, para crer num Deus que se move no sobrenatural. O natural já está visível aos nossos olhos, já podemos tocar, perceber, sentir. Mas o sobrenatural é o lugar que Deus age e muitas vezes nós não estamos vendo. E nessa hora Ele está agindo na sua vida. Porque a Bíblia diz que nós habitamos com Cristo nas regiões celestiais. Você sabe o que é isso? Que lugar de privilégio o Senhor nos colocou? Que posição nós estamos em Cristo? E hoje nós vamos meditar juntos, sobre a nossa lição, como já é costume da igreja. Todos os domingos pela manhã o pastor Pedro, quem o substitui, traz uma palavra ligada ao estudo da palavra de Deus na escola bíblica dominical. É uma forma de, eu creio, de nodear aquilo que estudamos, de marcar mais ainda aquilo que estudamos. E também uma forma de despertar aqueles que ainda não estão envolvidos com a escola bíblica dominical, que para mim ainda é um dos instrumentos mais valiosos que a igreja tem. E que nós precisamos muito, muito mesmo, valorizar isso. Eu trago um abraço, todas as vezes que vou pregar, eu trago o abraço do meu querido pastor Pedro e dessa feita do pastor Rubens também, que estão viajando. Eles mandaram dar um abraço caloroso em toda a igreja, então sinta-se abraçado. Como eles disseram, eu cheguei por último e eu tenho que quebrar pedra enquanto eles estão passeando. Então, vamos trabalhar, E eu falei para eles que a palavra de Deus diz que os últimos serão os primeiros. Se eu fiquei por último, vai chegar a minha vez, Quando chegar a minha vez, eu vou olhar ele pelos retrovisores e vou dizer tchau, Em nome de Jesus. Mas é muito bom. Não esqueça de orar pelos nossos queridos pastores e por aquela caravana linda. Eles mandaram algumas fotos para me provocar, mas deixa eles chegarem, Vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu quero fazer um resumo bem rápido e prático para que a gente possa ir para casa, almoçar nesse feriado prolongado aí. Talvez você tenha recebido alguém na sua família, E aí você vai ter mais tempo para estar com os seus, que é muito significativo. Eu quero ler apenas a expressão do verso 42, que é muito conhecida por todos nós, e que diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. A igreja vai ler junto de uma maneira bem bonita e prática. Amém. Agora vamos voltar lá para Mateus capítulo 16, um texto também muito conhecido. Mateus capítulo de número 16, o versículo de número 18. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você crê nisso, meu irmão? Então você vai ler bem forte, em nome de Jesus também.
Amém? Curve a sua cabeça diante do Senhor. Pai, obrigado, porque o terreno que nós estamos pisando, que é a Tua palavra, é santo demais. E nós queremos caminhar dentro dessa palavra na total dependência do Senhor, acreditando, Deus, que quem fala é o Teu Espírito, que nós somos apenas um instrumento, e que nesta manhã nós possamos contribuir à luz da Tua palavra, para que possamos aprender mais sobre a nossa condição na membresia do corpo, a nossa funcionalidade no meio da igreja, para que não andemos perdidos nem deslocados no meio do corpo, sem saber o que fazer e como fazer para a glória do Teu nome. Queremos mais uma vez entregar a vida do nosso querido pastor Pedro, sua família, pastor Rubens com a sua família e todos os irmãos amados que estão naquela caravana ali em Aracaju, que a mão do Senhor esteja a protegê-los e a guardá-los, e que à noite ali naquela celebração o Senhor possa usá-los como instrumento do Senhor nas Tuas mãos, dando aos Teus filhos um retorno abençoador, que eles estejam debaixo do cuidado e da proteção do Senhor. Assim também a nós que aqui estamos, que a boa mão do Senhor esteja sobre nós, sobre as nossas casas e famílias, e aqueles também que receberam parentes, amigos, neste final de semana prolongado de feriado, que o Senhor dê uma estadia abençoada a cada um, e um retorno debaixo da proteção e do cuidado do Senhor, pois essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, eu já sou pastor há 30 anos, já pastoreei várias igrejas nesse Brasil, e uma das coisas que mais me preocupa é a funcionalidade da igreja, porque o que eu tenho encontrado de membros da igreja completamente perdidos, literalmente perdidos, é algo fora do comum. Ou seja, eles estão aqui, mas não sabem por que estão aqui. Eles estão aqui, mas não sabem o que fazer. E muitos estão às vezes sentados nesses bancos aí, perguntando para si mesmo muitas vezes: qual é a minha função no corpo de Cristo? O que eu fui chamado para fazer na igreja? E alguns chegam assim a dizer: mas pastor, eu não faço nada nesta igreja. Dia desse eu encontrei com uma nova decidida, como eu trabalho com novo decididos na igreja, eu encontrei com ela, ela disse: pastor, eu não sirvo para nada. Eu disse: mas por que você está dizendo isso? Porque eu não faço nada na igreja. E se eu pedisse para levantar a mão, quantas pessoas estão servindo a Deus no contexto da igreja local aqui, talvez você não tivesse condição de levantar a mão, porque você não sabe o que fazer. Mas existe um princípio em rede ministerial que diz assim: a igreja precisa ter pessoas certas, nos lugares certos, pelas razões certas. Se você está no lugar errado, você vai sofrer de uma doença chamada esgotamento espiritual. Sabe o que é esgotamento espiritual? É quando você assume uma função no corpo de Cristo, Ivana, e de repente você fica louco de vontade que chegue o final do ano para você entregar, porque aquilo tem sido um peso na sua vida. Você não tem alegria em servir, e você vai empurrando com a barriga, quando pode empurrar com a barriga, e levando a obra do Senhor de qualquer jeito. A palavra de Deus que nós estudamos essa semana fala de palavras que descrevem os membros da igreja. E o desejo do meu coração é que você se encontre no corpo, que você entenda qual é a sua real função. E eu costumo dizer, amados irmãos, que muitos são chamados por Deus para estar aqui na frente. Muitos são chamados por Deus para ser um instrumento de louvor e adoração ao Senhor. E eu já falei para os irmãos aqui: não me ousem chamar para cantar, porque é uma tragédia. A irmã Ivana, quando eu cheguei aqui, ela me viu falando, falou: pastor, o senhor é um baixo excelente. Eu falei assim: você não quer estragar seu coral, então me deixa quietinho. Ela falou: é verdade mesmo. Sabe por quê, irmãos? Porque eu canto uma oitava abaixo.
Se eu cantar perto do contralto, eu vou cantar contralto. Se eu cantar perto do soprano, eu vou de soprano. Se cantar perto do baixo, eu vou de baixo. Se eu cantar perto do tenor, eu vou com o tenor. Se for barítono, eu vou atrás do barítono. Eu nunca vi alguém tão funcional como eu. Por isso é que eu não me ouço a cantar, porque senão eu vou estragar tudo, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus não me chamou para cantar. Deus me chamou para pregar razoavelmente. Essa é a minha função, é proclamar a palavra querigmática, a palavra que procede de Deus. Então você sabe qual é o seu lugar no corpo? Eu não vou pedir para você levantar a mão. Você sabe por que você não está servindo? Esta manhã eu quero gerar uma crise em você, porque você precisa descobrir o lugar aonde você precisa servir. Porque na casa de Deus não há inúteis. Na casa de Deus não existe a pilha dos inúteis. Na casa de Deus há espaço para todos. Por isso alguns vão estar aqui na frente cantando, tocando, mas outros vão estar sentados nesses bancos orando. Eu costumo dizer que a minha cabeça não é mais importante do que meu coração. Esses membros que não estão aqui na frente é coração, é pulmão, e se eles não existirem, não há funcionalidade no corpo. O corpo perece. Por isso não importa se você está aqui na frente ou se você está no banco exercendo o ministério da intercessão, da oração, se você está varrendo uma sala, se você está arrumando cadeira. A Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia diz que nós somos chamados com um fim, com um propósito de glorificar a Deus e de edificar o próximo. Isso é igreja. Foi essa igreja que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno nunca vão prevalecer na Lindinópolis. Se nós, amados irmãos, formos uma igreja que saímos das nossas trincheiras, saímos do nosso comodismo, saímos da nossa zona de conforto e começamos a caminhar na direção de Deus. Seja o que Deus chamou você para fazer, faça com excelência. E aí ele descreve alguns nomes que estão perfeitamente contextualizados na vida da igreja. E deixa eu te dizer uma coisa antes da gente entrar rapidamente em cada um desses nomes. Vem aqui, você que é mais jovem, vem aqui. Vem aqui. Você sabia que você sozinho, aqui na igreja, você morre? Hã? Sabia mesmo? Ou ficou sabendo agora? Ficou sabendo agora? Pois bem, diga para o irmão que está perto de você: sozinho é caixão. Você saiu, está com medo de morrer? Sabe por quê? Porque tem muito crente dizendo assim: agora, pastor, faz biquinho, ó. Pastor, o que foi, meu irmão? Eu sou ruim de gravar nome. Péssimo para gravar nome, mas fisionomia é comigo mesmo. Aí chega a noite, eu pego uns irmãos aí, todos sem graça, todo quadrado. Eu disse: meu irmão, você não estava aqui de manhã não. Aí vai se encolhendo assim, se escondendo, porque eu tenho uma boa capacidade de percepção. Agora seu nome eu não vou gravar fácil não. Mas tem muita gente assim: pastor, eu vou ser crente em casa. Já viu disso? Já viu, João? A partir de agora eu estou servindo a Deus em casa. Meu negócio é com Jesus. Jesus sim, igreja não. Olha aqui o dedinho, ó. A Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros. Quer que eu te prove na Bíblia que você sozinho morre? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 18, a partir do verso 15, bem rapidinho. Diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ele e ti só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não ouvir, leva consigo 2 ou 3, para que pela boca de 2 ou 3 pessoas a palavra seja confirmada. Se não ouvir, diz o quê? Diz o quê? A igreja. Repete comigo aqui: a igreja. Se não escutar, diz-o a igreja.
E se também não escutar a igreja, considera o quê? Gentil e publicano. Aí o verso 18 diz assim: em verdade eu vos digo que tudo que é ligado na terra é ligado no céu, e tudo que é desligado na terra. Ele está dizendo isso a respeito de quem? Da igreja. Não existe esse negócio de você dizer assim: eu me desligo da igreja, mas não me desligo de Cristo. Quem te disse isso? Jesus é o cabeça da igreja, e nós somos membros uns dos outros. Quando você sai do convívio, você está perecendo, você vai morrer. Então você não tem condição nenhuma de ser crente em casa, a não ser que você esteja impossibilitado. Aí Deus sabe, você está com um problema ou uma enfermidade e você não pode vir à igreja, é diferente. Mas não é porque você quebrou laços de afinidade, de relacionamento, e que você decidiu agora ser crente em casa. Não existe isso. Então a palavra de Deus que nós estudamos hoje fala de algumas pessoas ou de algumas posições que nós ocupamos no corpo de Cristo. E a primeira delas é discípulos. Você é um discípulo de Jesus? Discípulo é aquele que segue o seu mestre, é aquele que segue as pisadas do seu mestre. Paulo entendeu muito bem isso quando ele disse assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aí quando você abre a sua Bíblia, e eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, em João capítulo 1. Abra a sua Bíblia em João capítulo 1. João capítulo 1. Observe bem como o discipulado na Bíblia é uma coisa linda. Verso 35 diz assim: no dia seguinte João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo passar Jesus disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram dizer isso e o seguiram a Jesus. Olha o discipulado aí. E Jesus, voltando-se, vendo que os seguia, disse: que buscai? E ele disse: Rabi, que traduzido quer dizer mestre. Ele perguntou: onde moras? E ele disse: vinde e vedes. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E já era quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, nos que ouviram aquilo que João havia o seguido. Este achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é Cristo. E o levou a Jesus. E olhando Jesus para ele: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas. Essa expressão aí é muito linda. Jesus vai chamando André, André vai chamando Pedro, e quando Jesus é apresentado a Pedro, amados irmãos, Jesus olha para ele e diz assim: tu és Simão, mas tu serás chamado Cefas. Aí está o processo do discipulado. É que Jesus encontra Simão, ainda verde, ainda imaturo, e ele diz assim: olha, você é Simão, mas eu vou fazer você uma pedra. Esse é o processo do discipulado. É você pegar alguém com uma visão de Simão, ainda cru, e tornar essa pessoa um discípulo de Jesus. Então, quantos discípulos nós poderíamos, irmãos, aqui estar tomando conta? Jesus diz lá em Mateus capítulo 11, ele diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados. Depois diz assim: aprendei de mim. A gente pega esse versículo e aplica para não crente. Tem nada a ver com não crente. Esse texto foi escrito para os discípulos de Jesus, que estavam sofrendo uma terrível perseguição, porque o livro de Mateus foi escrito numa época em que a bota romana imperava. E a bota romana dizia assim: Curios Caesar, César é Senhor. E muitos cristãos diziam: não, é Curios Christos, Cristo é o Senhor. E muitos deles foram mortos em fogueira, muitos deles tiveram as suas vidas crucidadas. E Jesus disse para esta igreja que era perseguida, essa igreja que apanhava, essa igreja que era encurralada, essa igreja que somos nós, ela está dizendo: vinde a mim, você que se sente oprimido, você que se sente angustiado, você que se sente cansado, aprendei de mim. Isso é discipulado, irmãos. Mesmo na tribulação nós podemos formar discípulos. Isso aqui é muito mais do que, irmãos, um adesivo de carro. Às vezes eu vou dirigindo, vejo assim o cara dirigindo na minha frente, está dizendo assim: propriedade exclusiva de Deus. E o cara faz tanta besteira no trânsito que eu fico pensando: meu Deus, o senhor lá de cima está dizendo: esse carro não é meu não.
Agora deixa eu perguntar para você de fato. Você já discipulou uma pessoa pelo menos para Jesus? Levanta a mão. Mas a grande maioria não. Você sabe quantas fichas nós temos aqui de decisões na igreja? Imagina. Mais de 200 depois que eu cheguei. Quase 300 pessoas precisando ser discipuladas. E é por isso que nós, na direção de Deus, entendemos que nós temos que treinar a igreja. Temos que nos capacitar, irmãos, para que essas pessoas não se percam. E eu tenho tido a oportunidade de visitar muitas delas durante a semana. Saio daqui junto com o irmão Gilberto e com o irmão Carlos, e a gente visita, e a maioria, 99% das pessoas que nós visitamos, elas estão firmes na sua decisão. Significa dizer que a mensagem pregada desse púlpito aqui é uma mensagem que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora nós precisamos, irmãos, de discipuladores. Mas você nunca vai discipular se você não compreender que você é discípulo. Você nunca vai discipular se você não entender que a vida de Cristo está em você. Já não vivo mais eu, mas... E a vida que eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu estava lendo hoje, quando cheguei de manhã cedinho aqui, 2 Coríntios 5, e eu fui como que tomado por um texto que me impressionou. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 5. Rapidinho, meu amado. 2 Coríntios 5. Diz assim o verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, as coisas velhas, tudo se fez. Deixa eu te contar uma história, uma verdade aqui, para aqueles que gostam de pesquisar. A expressão no grego não é criatura. A expressão no grego é criação. Anota o que eu estou te dizendo. O seu espírito foi recriado em Cristo. Se fosse você, eu dava um amém. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que o Senhor pega esse espírito morto. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E a Bíblia diz que através do operar do Espírito que habita em nós, há uma comunicação do Espírito de Deus com o meu espírito. E nesse processo cirúrgico, Deus me recria. Eu não tenho nada a ver com Adão mais. Eu tenho a ver com o segundo Adão, que é Cristo, meu irmão. Aí eu olho para o versículo 16, volte aqui, ó. Assim que de diante de ninguém, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Eita glória, irmãos. Quando eu li isso aqui, eu disse, que coisa linda. Significa dizer que nós não conhecemos mais ninguém segundo a carne. A Bíblia está dizendo que eu não devo olhar para mim segundo a carne. Eu não devo olhar para o meu irmão segundo a carne, porque agora a minha vida é guiada pelo Espírito de Deus. Quando a gente olha para alguém segundo a carne, amados irmãos, é uma tragédia. Mas Paulo está dizendo, daqui em diante eu não conheço mais ninguém segundo a carne. Segundo a carne, e ainda também que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Isso serve para mim, isso serve no meu relacionamento com a igreja, isso me serve com o relacionamento com o ímpio. Eu tenho que olhar para o ímpio com uma ótica espiritual. Eu tenho que olhar para ele como um futuro discípulo de Jesus, porque eu sou discípulo dele. E discípulo forma discípulo, essa é a cadeia. Jesus chamou André, que levou Pedro, que levou Filipe, que levou Natanael. Natanael chegou a dizer assim, alguma coisa pode vir boa de Nazaré? E Jesus disse, eu te vi debaixo da figueira. Ele disse, Senhor, como é, Senhor? Eu te vi antes que que André te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Ele disse, Senhor meu, Mestre meu, Deus meu. Você quer ser discípulo de Jesus? Então comece a pagar o preço. Você já pensou, Genilton?
Se fosse assim, encontrou na rua com alguém que não serve a Jesus e tivesse que saudá-lo com Curios Kaiser. Eu falei, não é cerveja, é Curios Kaiser. César é Senhor. E aí? E aí? E você dizer, não, é Curios Christos. Aí diz assim, então você é discípulo dele, né? Então vai morrer. É igual aqueles irmãos que botaram capuz e entraram com metralhadoras em uma igreja da África. Isso foi verdade. Isso é assim, quem é de Jesus vai para a parede, que nós vamos fuzilar. Irmãos, a porta ficou pequena. Ficou pequena. E ficou só um irmão. Aí eles tiraram os capuz. Não, nós somos crentes e louvamos a Deus pela vida do irmão que ficou. Ele falou, não pastor, é que eu fiz cocô e xixi na calça, eu estou preso aqui, não consigo sair dessa cadeira. O medo foi tão grande que provocou xixi e caganeira. Ele ficou preso lá na cadeira, engessado na cadeira. Chegou a hora da igreja ser testada, irmãos. Eu estou orando, pedindo a Deus para trazer uma grande perseguição sobre a igreja dele. Se você me chamar de maluco, pode me chamar. Mas nós precisamos, irmãos, ser incomodados de alguma coisa. Alguma coisa tem que acontecer nessa nação, mais do que já tem acontecido, para que a gente se levante, comece a discipular, comece a trazer gente para Jesus, comece, amados irmãos, a refletir a glória de Deus na vida das pessoas, não como espelho, mas como uma realidade presente hoje. Precisamos de discípulos que estejam dispostos a discipular. A segunda coisa, nós precisamos de uma igreja chamada com uma missão. A segunda aí, meu irmão, com uma missão de santidade. Vamos ler juntos aí? Uma igreja chamada com a missão de revelar santidade de Cristo. Tem muita gente dizendo assim, pastor, santidade é coisa do passado. Não é não. A palavra de Deus diz assim, sede santo, porque o vosso Pai Celestial é santo. Ah, pastor, nós vivemos no meio de uma geração corrompida e perversa. É nessa geração que nós somos chamados a revelar a santidade de Deus, revelar que nós somos separados. Que você não aplaude as piadas indecorosas no seu setor de trabalho. Que você é tido como um cara diferente. Para muitos, um alienado. Você é assim? Eu sou assim? Santidade é ser separado para vaso exclusivo de Deus. Vaso exclusivo de Deus. Você é separado. Você é diferente. Você não foi chamado para se contaminar com esse mundo. Você já leu Gênesis capítulo 11? Depois do dilúvio, Noé soltou a pomba. E a Bíblia diz que ele soltou a pomba, mas a terra estava num estado de deterioração, de putrefação, de nojo. Havia muita imundícia sobre a terra. Ele soltou a pomba e a Bíblia diz que quando a pomba sai da arca e começa a voar, a Bíblia diz que ela não encontrou lugar para a planta dos seus pés. E é interessante esse texto, porque ele é lindo. Ela voltou, Dejanira, e o Senhor recolheu a pomba na arca. Aí ele soltou o corvo. E o corvo é um animal de origem, para ficar mais claro, é um urubu. E a Bíblia diz que o urubu ficou lá, sabe por quê? Porque havia muita sujeira fora da arca. Toca no seu irmão e diz assim, você é pomba.
Você não vai achar lugar para a planta dos seus pés nesse mundo, meu irmão. Vai não. Porque 1 João 2 diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você é diferente. Eu vi a história de um pastor amigo meu, não vou falar o nome não, por uma questão ética, mas ele contou essa história pra gente. E ele, que é um homem tão sério, tão sisudo, um negão assim, irmãos, ó, eu posso falar de negão porque eu sou negão, não tem problema, não vou ser processado. Aqui, ó, o negão era um armário. Acho que ele chegava a um metro, dois tenho, pra você ficar tranquilo, dois. Era lá, pastorzão de Deus, homem de Deus. Aí ele foi para um congresso lá em Belo Horizonte, e ele está lá no hotel, foi jantar. Depois ele foi lá pro salgão do hotel, ficou sentado vendo televisão. Aí apareceu uma lourona bonitona. Diz que lourona gosta de negão, né? Pô. Aí ficou olhando pra ele assim, ó, e piscando o olho. E o cara é doido, ele aí piscava o olho pra ela também. Piscava o olho pra ela e piscava o olho. Aí ela falou assim, ele... Eu disse: rapaz, você andou no fio da navalha. Eu não tenho coragem de fazer um trem desse não. Mas ele fez. Aí ela foi na frente e ele atrás. Ele aí abriu a porta assim, entrou primeiro e ficou na porta assim, botou a mão na cabeça dela: sai, espírito de pombagira! E a mulher desceu as escadas desesperada, tropeçando, caindo. Disse: rapaz, você é doido, cara. E era o que, Wilson? Era ou não era um espírito de pombagira? Mas às vezes, irmãos, no trabalho a mulher está e você está permitindo que essas coisas se agasalhem no seu coração. Isso não é de Deus. Deixará o homem o pai e a mãe e se unirá, olha para aqui para mim, ó, a uma só. O seu corpo, o meu corpo, é templo do Espírito Santo, é morada de Deus. Nós somos a menina dos olhos do Senhor, nós somos a propriedade exclusiva do Senhor. Então nós somos chamados a uma santidade que se revela na igreja local. Nós somos chamados a uma santidade que se revela na comunidade espiritual. E nós somos chamados a uma santidade que se revela individualmente na vida de cada um de nós. Seja santo, meu irmão, no seu procedimento, na sua conduta, na sua maneira de viver, porque isso agrada ao coração de Deus. Isso agrada ao coração de Deus. Terceira verdade: uma igreja chamada a revelar sua origem. Isso é muito lindo. Nós temos uma origem, irmão, e a nossa origem está em Cristo. A Bíblia diz que nós fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Nós não fomos eleitos porque Deus disse: você vai para o inferno e você vai para o céu. Não. Nós fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. É em Cristo que todos nós somos eleitos, porque não pode existir nenhuma eleição fora de Cristo. E a palavra de Deus vai dizer em Romanos 8, 29, que nem a 36, que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então eu tenho uma posição, como eu falei no início. Eu estou com Cristo nas regiões celestiais. Essa batalha espiritual que está acontecendo muitas vezes aí, esses problemas que nós enfrentamos como igreja, como família, nós não estamos sozinhos, irmãos. Nós estamos com Ele nas regiões celestiais. E se nós estamos com Ele nas regiões celestiais, vai se cumprir o que Paulo disse: em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo, amados irmãos, a vitória é garantida, porque 1 João 4,4 diz que aquele que está aqui, ó, está dentro de você, é maior do que aquele que está no mundo. Então,
Coloque-se na posição que de fato você é. O mundo tem que olhar para nós e ver que nós somos filhos de Deus, que nós somos herdeiros com Ele, que nós temos um nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que a nossa vida é completamente dele. Diz Efésios 1,13 que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção. Quarta coisa, uma igreja chamada a revelar o seu sacerdócio. Nós somos sacerdotes, irmãos, e está aqui uma coisa que todos nós podemos desenvolver, é o sacerdócio no meio da igreja. Todos nós somos chamados a exercer o ministério da intercessão. Todos os dias eu oro pelos meus pastores, pela minha igreja, e por não saber o nome de todos, eu vou orando pelas crianças, pelos juniores, pelos adolescentes, pelos jovens, pelos homens e pelas mulheres. Aprenda a desenvolver esse vício bom de orar todos os dias, de interceder todos os dias, porque nós somos o sacerdócio real, irmãos. Nós temos uma realidade, um encargo na nossa vida a ser cumprido, que nós não podemos de forma alguma negligenciar como igreja. Então vamos exercer esse ministério do sacerdócio como um chamamento da parte de Deus para as nossas vidas. Cristo é identificado na palavra de Deus em Hebreus 5 como o sumo sacerdote, aquele que fez o único e vivo sacrifício por cada um de nós. Nós não estamos mais debaixo das oblações, dos sacrifícios de animais. Nós agora temos acesso livre, irmãos, porque foi construído um vivo e novo caminho para nós. Nós não precisamos de medianeiros nem de medianeiras. Nós temos acesso direto ao Pai. Mas pastor, não sei orar. Orar não é inventar palavras. Orar é falar daquilo que está no seu coração para Deus. Então abra a sua boca e comece a orar, porque o Espírito Santo vai te ensinar na hora que você atropelar alguma coisa. O Espírito Santo vai te trazer entendimento na hora em que você precisar interceder. E você precisa compreender o valor da intercessão. Uma vez tinha numa igreja uma senhora já muito idosa, e ela sentava mais ou menos assim onde está a irmã Ruth, irmão Alcides, e ela passava o culto todo assim, ó. Aí o pastor dela, que não era nada compreensivo, chegou para ela um dia e disse: minha irmã, por que a senhora não fica em casa dormindo? A senhora vem para o culto dormir? Ela olhou para ele: meu pastor, eu te amo tanto. E se eu fosse ele, eu me escondia debaixo da mesa, ficava um mês sem vir na igreja. Quando eu estou com meu olho fechado, pastor, eu estou intercedendo pela sua mensagem. Eu estou intercedendo para que almas se arrependa dos seus pecados e entreguem sua vida para Jesus. E aquele pastor ficou envergonhado. E todas as noites que ele pregava, muita gente vinha à frente. E um dia ele estava pregando a palavra de Deus, ninguém se converteu. Quando ele bateu o olho onde a velhinha sentava, não tinha ninguém. Você não precisa estar aqui em cima não, minha irmã. Você não precisa estar ocupando nenhum lugar que para muita gente é de honra. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês: quem toca aqui não tem mais honra do que está embaixo, não. Quem prega aqui não tem mais honra do que você que está embaixo, não. Todos nós somos honrados pelo Senhor. Todos nós somos sacerdotes do Deus vivo. Bem, porque aqui não é lugar de show. Aqui é lugar de adoração ao Deus vivo, aquele que está sentado no trono, que está recebendo as nossas orações como incenso, que está recebendo as nossas adorações como adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Quem está aqui na frente adorando não é diferente de quem está sentado no banco adorando. Essa dimensão que nós precisamos entender. É esse o lugar que nós precisamos ocupar no corpo de Cristo. E aí vai parar de haver murmuração, vai parar de haver queixumes, vai parar de dizer: eu não sirvo para nada. Sirvo sim, porque eu sou o coração, eu sou o estômago, eu sou o fígado, eu sou os rins. Eu não apareço, mas a obra de Deus tem sido engrandecida, porque eu me coloquei no lugar que Deus me colocou para servi-lo. Você é sacerdote, meu irmão. Nós todos somos sacerdotes.
A hora que o pastor Pedro está pregando, o pastor Rubens está pregando, eu estou ali sentado no meu banco, intercedendo para Deus usá-lo, para Deus enchê-lo de sabedoria, para Deus fazê-lo pregar como nunca. Porque nós estamos aqui para um plantar, outro semear, mas é Deus que vai dar o crescimento. Então não existe voz linda. A sua voz é linda, pode até ser linda, mas pega tudo isso e transfere para Deus. Transfere para Deus. Teve uma época no meu ministério, quando eu era pastor da primeira de Aimorés, em Minas Gerais, que eu tinha um ego que eu não sabia de que tamanho era o bicho do ego. Aí eu pregava, eu ia para a porta. Quero ver como é que foi hoje. Pastor, que mensagem. Aí eu, não, irmã, dá glória a Deus, que nada, eu estava querendo, agora era para mim. Eu estava cantando a ele, agora não. A minha glória, a minha glória. Até um dia que eu sofri um acidente, acho que eu já contei aqui. Fui fazer um casamento lá em Montanha, longe que eu não acabava mais. Na volta, mais de meia-noite, eu no carro assim, um cara bêbado jogou o carro dele em cima de mim, e meu dente que era para fora assim, foi pro espaço. A minha cara ficou parecendo que um gato passou e fez gin. Você tá rindo porque não foi você? Aí eu fui parar no hospital. E quando foi meia-noite, meu irmão, mas doía tudo. Eu olhei assim no espelho, cadê dente? Tinha sumido tudo. Só aquele negócio de carne viva assim, ó. Você tá rindo, né? Carne viva assim, ó. E o rosto todo arranhado. E vidro no meu olho, vidro na cabeça que eles não limparam direito. Eu olhando no espelho assim, vi aquela vozinha assim: eu quero agora te quebrar por dentro. Eu não esqueço dessa vozinha, porque ali estava um homem cheio de soberba, mas que Deus deu uma porretada. É igual o homem que batia no jegue, viu, Ivana? E só batia no meio assim, ó. O jegue aqui, ele batia no meio da cabeça assim, pá! Aí o cara perguntou: rapaz, por que você bate no jegue assim? É para ele prestar atenção. Deus me deu uma paulada e disse assim: preste atenção, porque o segundo aviso vai ser pior do que o primeiro. Aí quando eu estava fazendo a ponte fixa, eu estava lembrando para a doutora: ela, o que é, pastor? Deixa eu falar aqui um pouquinho. Você tá botando uns dentes aí no lugar aonde Deus arrebentou os anteriores. Que é isso, pastor? A partir daquele dia, irmãos, acabou esse negócio de ir para a porta. Primeira coisa que eu fiz, eu vou ficar longe da porta. Quero mais saber dessa porta, nunca mais na minha vida. Já viu ir para a porta? Eu vou pregar em alguma igreja, pastor, vamos para a porta. E meu irmão vai sozinho, em nome de Jesus, desapareça. Desapareça na minha frente. Quero mais saber desse negócio de porta. Porta na minha vida é um problema. Então a igreja, irmãos, em quinto lugar, é chamada para um testemunho de Cristo. Aqui em Atos capítulo 24, 14, e eu quero ler para a gente ir para casa. Atos capítulo 24, abra sua Bíblia, verso 14. A gente precisa ser conhecido de alguma forma, irmão, nesse lugar aqui. É impressionante como a comunidade de Conquista e fora de Conquista tem vindo a Lindinópolis. Quem passa aqui a semana sabe o que eu estou falando. A gente não tem mais agenda para atender as pessoas, porque esta igreja, com todas as dificuldades que ela tem, ela é referencial, irmão, para essa sociedade. E isso não é por causa dos pastores, isso é por causa de você, irmão, que é um representante legal da igreja. Tudo que você fizer lá fora, lembre, eu estou levando o nome de Jesus e o nome da minha igreja. Olha aí Atos capítulo 24, verso 14, só para a gente não deixar de passar por esse texto. Atos
24:14, diz assim: mas confesso-te que, conforme aquele caminho a que chamam seitas, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Eles eram conhecidos como homens do caminho. Homens do caminho. Todo lugar que eu vou, irmãos, eu tenho uma oportunidade, eu falo da igreja. Eu falo da igreja. A gente tem que ser conhecido como pessoas do caminho. E isso tem um preço muito alto. Porque Paulo foi cair na mão de Félix para ser julgado, porque ele estava pregando, segundo eles, uma seita do caminho. Irmãos, esse negócio de você ser muito bem quisto no lugar que você trabalha porque você não incomoda ninguém com o evangelho, tem alguma coisa errada. Eu já vi muita gente dizer assim: eu gosto de ser crente igual a fulano. Mas por quê? Ele não incomoda ninguém, ele não fala de Jesus, ele respeita a minha religião. Você não precisa de respeitar a religião de ninguém, mas você não pode deixar de falar do caminho. Sabe por quê? Porque aquela pessoa que está perto de você pode morrer e vai para o inferno, se você não pregar o evangelho. E o Senhor disse que vai requerer do teu sangue, ao sangue daquela vida, das suas mãos. A gente não pode ser crente mudinho não, irmãos. Não, abra a sua boca e fale. O Espírito Santo vai fazer o restante. Abra a sua boca, fale. Você não precisa, a pessoa estar lá digitando e você, olha, você precisa aceitar Jesus. Não, mas Deus vai te dar as oportunidades. Na hora do cafezinho, na hora que você está retocando a maquiagem e chega outra amiga sua para retocar a maquiagem também. E aí você usa a estratégia. E aí, que perfume cheiroso. Fala aí um perfume bom de mulher. Fala aí, irmã. Sabe não? Está com medo? Vou falar de homem, 212. Perfume gostoso, rapaz. Que perfume é esse? Aí você, rapaz, perfume é bom. Carolina Herrera, né? É o nome da mulher? Não sabe não? É isso mesmo. Mas olha, eu queria te falar de um cheiro muito melhor do que esse. Eu queria te falar do bom cheiro de Cristo. Olha a oportunidade. Olha a oportunidade surgindo. Em tudo você vai ter oportunidade. Você está passando a maquiagem lá. Maquiagem linda, meu Deus, coisa linda. Quem fez? Eu mesma. Aí você aproveita assim, olha, a Bíblia diz uma coisa linda. A Bíblia diz que nós vamos refletir a imagem de Cristo no nosso rosto. Mas como é que é isso? Aí você entra com o evangelho. Que água gostosa essa água aqui do trabalho. Parece que é uma água mineral, não é, João? A água daqui é boa demais. Mas eu vou te dizer que existe uma água que você beber, nunca mais você terá sede. Como é que é isso? Aí você entra com a mulher samaritana. Nós somos a igreja do caminho, irmãos. A igreja que tem que aproveitar bem cada oportunidade, para que o nome do Senhor seja glorificado nela, para que vidas sejam salvas por Cristo Jesus. Nós precisamos encontrar o nosso lugar no corpo. Mas se você ainda não encontrou, está precisando de ajuda, me procure. Eu estou aqui para isso. E é por isso que nós vamos lá na frente fazer o molde de servos, porque o molde de servo vai mostrar para você qual é a sua personalidade, qual é a sua paixão e qual é o seu dom. E muita gente vai ficar surpreso de estar no lugar errado. Porque quando você descobre qual é a sua personalidade, qual é a sua paixão e qual é o seu dom, você serve por toda a vida. E serve com excelência. Amém ou não, irmãos? Então que o Senhor Deus nessa manhã nos ajude a entender aquilo que nós estamos estudando. O estudo da escola bíblica dominical tem que se tornar prático na nossa vida, porque nós precisamos ser discípulos que discipula, que é discipulado e que discipula outros. Nós precisamos ser santos para refletir a santidade de Deus. Nós precisamos ter a compreensão de que somos eleitos para ocupar a devida posição em Cristo.
Nós precisamos compreender que somos sacerdotes e somos chamados a interceder. Nós precisamos compreender mais ainda que temos um legado de testemunho para levar as pessoas que ainda não conhecem ao Senhor. Que Ele, o Senhor desta igreja, o dono desta igreja, nos abençoe com todas as bênçãos que a sua palavra tem revelada para nós. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Vamos orar em nome de Jesus. Eu queria que você orasse agora pela sua vida e dissesse: Senhor, eu quero descobrir o meu lugar no corpo de Cristo. Se eu ainda não estou funcionando, se eu não estou sendo um crente funcional, eu quero ocupar o meu lugar no corpo de Cristo. Eu não quero ir para a pilha dos inúteis. Se você nunca foi numa olaria, na olaria tem muito disso. Aqueles barros, aqueles vasos que são imprestáveis, que não deu liga. E um dia eu perguntei: que vasos são aqueles? Que barro é aquele? Aí o irmão me disse assim: pastor, aí está a pilha dos inúteis. Eu não quero estar lá. Eu quero ser um vaso, um barro moldável nas mãos do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, há tanto por fazer na Tua casa, há tanto por realizar no Teu reino, mas nós muitas vezes, Deus, ainda não entendemos a nossa função no corpo. E por isso muitas vezes nos achamos perdidos no meio da multidão. Ficamos como que tateando como um cego, sem saber o caminho de fato a seguir. Mas a Tua palavra tem sido ministrada a nós, tem sido ensinada a nós, para que tenhamos uma visão completa do discipulado, para que possamos, meu Pai, compreender que este é o encargo da parte do Senhor. Um Deus que nos chama a viver em santidade, um Deus que nos coloca numa posição de eleitos, de honra, um Deus que nos chama a exercer o sacerdócio, e uma igreja que nos chama a estar no caminho, anunciando esse caminho às pessoas. Pai, que no nome de Jesus os nossos olhos nesta manhã se abram para entender a profundidade, a largura, a altura, e compreendermos o amor de Cristo, que excede toda a nossa compreensão. Faz-nos crentes maduros, não bebês de chupeta na boca, de mamadeira, mas crentes maduros, rápidos na palavra, diligentes no testemunho, rápidos por orar, dinâmicos no discipulado. Que no nome de Jesus nós tenhamos uma igreja cada vez mais forte, cada vez mais bonita na Tua presença. É a nossa oração, meu Deus, como igreja de Jesus, em o nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai eterno, a graça salvadora de Cristo Jesus, as consolações do Seu Espírito Santo repousem sim sobre o Israel de Deus aqui reunido e sobre todo o Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, agora, Senhor, e até aquele dia quando Tu voltarás para buscar a Tua igreja. Vamos em paz, ao som de um louvor nós vamos sair à noite, vamos trazer nossos amigos, vizinhos, para que eles sejam alcançados pela graça salvadora de Cristo Jesus. Espírito de Deus, eu sou Tua habitação, sou morada adornada pela santidade. Tua voz nessa geração. Amado meu, estou aqui, vejo pela fé
será.